Hoje eu vou pedir para vocês serem caridosos comigo, porque o assunto é espinhoso. Sempre que o assunto mexe onde a gente não quer que se mexa, a gente não gosta do assunto. E, em geral, a gente também não gosta de quem traz o assunto. Então, assim, deem um descontinho hoje, tá bom? Eu vou tentar falar da maneira mais legal possível, mais agradável possível, mas o assunto é espinhoso. E o assunto é: não separeis o que Deus juntou. Alguém conhece esse capítulo? Não? A gente já chega lá. A minha intenção hoje com vocês, a minha proposta é fazer uma compreensão do texto, o texto do capítulo 22, fazer uma revisão histórica do assunto e depois fazer uma avaliação à luz do Espiritismo. O meu embasamento para trazer esse assunto para vocês foram todos esses livros de Kardec, a Bíblia de Estudo, o Emmanuel, André Luiz, Humberto Campos e também os estudos feitos pela Federação Espírita do Brasil. O capítulo 22, ele fala desses dois temas: a indissolubilidade do casamento e divórcio. Ele é o capítulo mais curto de todo o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele é o capítulo mais complexo. Em todos os lugares que eu procurei, todos os lugares dizem a mesma coisa. Ele é muito curto, muito complexo, muito denso e não há comentários dos Espíritos. Todos os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo trazem comentários dos Espíritos. Esse não traz. Os Espíritos não quiseram se manifestar a esse respeito. O que traz uma possibilidade de reflexão de que nós temos que fazer a nossa lição de casa a esse respeito. Talvez não tenha mais nada que se precise dizer. Talvez tudo já tenha sido dito. Nós é que estamos dando murro em ponta de faca. Nesse capítulo tem uma coisa interessante também. A gente está acostumado a falar do Novo Testamento, que é de Jesus para frente. Esse capítulo ele vai fazer referência quase que exclusivamente ao Antigo Testamento. Os fariseus perguntam para Jesus, visando o conhecimento do Antigo Testamento, e Jesus responde para os fariseus com o conhecimento do Antigo Testamento. Claro que a gente vai trazer isso para a visão do Consolador, a visão do Espiritismo, mas no início nós vamos nos ambientar naquela situação. Então é diferente, porque a gente não está acostumado a ler o Antigo Testamento. Claro, quem veio de outros estudos ou de outras culturas, de outras religiões, talvez tenha tido essa oportunidade. No Espiritismo, às vezes se faz isso, mas não é tão comum. Uma vez eu estava falando sobre o Gênesis, e você me disse isso, né? Você falou assim: nossa, eu nunca vi ninguém falar sobre o Gênesis do Espiritismo, né? Então, assim, vamos também nos permitir ler... para vocês também, ler e entender o Antigo Testamento, tá bom? Por que é importante entender essa parte do Antigo Testamento? Porque dentro desse prédio que a gente constrói do conhecimento, é a base do prédio. Quando Jesus veio, ele falou: eu não vim mudar a lei, eu vim aprofundar e melhorar a compreensão dessa lei. Ele não falou: eu vim tirar a base do prédio. Ele falou: eu estou construindo em cima disso, só quero que vocês entendam melhor. Né? E aí depois veio o Consolador, veio o Espiritismo e trouxe todo o conhecimento do Espiritismo, inclusive o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que é uma parte do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos gerou todos os livros. Né? Então é muito importante a gente entender isso. Só que o Velho Testamento, naquela época, ele já era velho. Porque ele era escrito em hebraico. Quando o idioma que eles falavam ali nas ruas, entre eles, era o aramaico. Então já era difícil isso. Só os eruditos falavam hebraico, os estudiosos, os doutores da lei. Eles sabiam hebraico. Né? E a pergunta é feita para Jesus como se fosse uma pegadinha. Mas vamos ver se você entende mesmo disso. Você é mestre? Ah, tá bom. Deixa eu ver se você sabe, então.
Essa imagem não diz respeito exatamente ao nosso capítulo, mas lembra, porque fala daquela parábola, daquela história da moça que estava sendo apedrejada por adultério, e aí perguntam para Jesus o que fazer, e ele fala, quem tiver, resumindo a história, quem não tiver pecado nas suas costas, que atire a primeira pedra, todo mundo larga as pedras, e depois ele conversa com ela prolongadamente. Então é essa cena, que tem alguma coisa a ver com o nosso assunto hoje. Qual é o nosso assunto hoje? É o texto que começa no capítulo, e ele diz assim: os fariseus vieram também a ele para o tentar, dizendo-lhe, é permitido a um homem devolver uma mulher por qualquer causa que seja? Ele lhes respondeu, não lestes que aquele que criou o homem desde o princípio os criou macho e fêmea, e que foi dito, por essa razão o homem deixará seu pai e sua mãe, e se ligará à sua mulher, e não farão mais os dois, senão uma só carne? Assim, eles não serão mais dois, mas uma só carne. Que o homem, pois, não separe o que Deus juntou. Daí o nome do capítulo. Mas por que, pois, disseram-lhe? Moisés ordenou que se desse à mulher uma carta de separação e que fosse devolvida à mulher. Ele lhes respondeu, foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos permitiu devolver vossas mulheres, mas isso não foi desde o princípio. Também vos declaro que quem devolve sua mulher, se não for em caso de adultério, e esposa uma outra, comete um adultério. E que aquele que esposa a que o outro devolveu, comete também um adultério. Isso está em São Mateus 19, 3, 9. Então vejam aí que já começa a mexer com os nossos brios, Porque no mundo de hoje a gente sabe e a gente vive a mudança de casais, E é comum, e a gente entende que se você não está feliz numa relação, você tem mais que mudar essa relação mesmo. E aí quando vem o tema, não separe o que Deus juntou, a gente já não gosta muito, porque a gente acha que é normal. E a gente vai entender ao longo dessa explicação que é de fato normal. Mas tem uma diferença entre normal e natural. E aí nós vamos entender qual é essa diferença. Tá bom? Tudo bem? O texto ficou claro, a leitura? Na lei judaica, o adultério feminino era punido com apedrejamento. Jesus, quando ele fala a resposta para os fariseus, ele ameniza isso, dizendo que ela não teria uma nova união. Ele não fala em apedrejamento. Ele fala, tudo bem, separou, não é lícito ter uma nova união, mas ele não fala que tem que apedrejar. Então ele já tem aí uma mudança. Jesus é incrível, Quando a gente estuda para entender como ele fazia as coisas, ele era de fato um revolucionário. Ele pegava o conhecimento da época e ele desvirtuava para o bem o conhecimento da época. Então aqui ele já faz uma amenização. Ele não fala, tem mesmo que matar a moça que faz... Não, ele fala, não é lícito a ela não tem direito a uma nova união. Ele faz um ajuste aonde? Na lei humana, que não é o que interessa para ele. Mas ele está sendo questionado numa pegadinha. E ele é muito inteligente. Ele conhece tudo o que nós não conhecemos. Muitos de nós aqui fomos fariseus lá. No livro A Boa Nova, no capítulo Pecado e Punição, eles contam que para Jesus o adultério seria mais do que uma traição conjugal. Seria também a traição aos próprios deveres, o abandono dos trabalhos divinos. E é por isso que ele se dirige com muita rispidez e dureza. Rispidez não é falta de educação, é dureza
aos fariseus. Porque é como se ele estivesse dizendo: adúlteros são vocês, que não cuidam da espiritualidade como deveriam, porque vocês são os guardiões da lei. Vocês são os guardiões do conhecimento, e vocês não estão fazendo isso. Vocês se prostituem pelo dinheiro, pelos interesses próprios, pela ganância, pelo egoísmo. Interessante que era sempre julgada a mulher, o homem nunca, né? Quer dizer, ele era soberano, ele podia fazer o que quisesse, não era julgado. Não é que ele não era julgado, ele só não era apedrejado nesse caso. Ele ia sofrer um outro tipo de consequência. Jesus aqui iguala homens e mulheres. Jesus iguala. Porque para Jesus não era feminista e não defendia a mais as mulheres. Ele simplesmente entendia que eram todos iguais. Como todos nós deveríamos entender. Somos todos iguais. Não há diferença por questão de sexo, né? Então, ele trazia esse aspecto, e foi isso que ele fez ali, né? A crítica de Jesus aos líderes religiosos, então, ele se baseia na sua postura hipócrita, de defesa de interesses pessoais, julgamentos e de não arrependimento a esse respeito. Então, eles usavam a lei em benefício próprio, ao invés de usar a lei para educar espiritualmente o povo. Trata-se de uma crítica à traição de valores daquela casta, daquele pessoal mais elevado ou que se julgava assim. Naquela época, o divórcio já era aceito, havia divórcio, ele era legalizado. Por isso Jesus fala, ou perguntam para Jesus, sobre a carta, né? Vai dar uma carta, vai devolver uma carta junto com a esposa. Estava nas leis mosaicas isso. Por isso, tinha-se o dote. Vocês certamente já ouviram falar do dote, que veio até muito pouco tempo atrás. Em algumas tradições, até hoje, se fala em dote. A mulher, ou o lado do feminino, tem que receber um dote do lado masculino, que simboliza um potencial prejuízo no caso de um divórcio. Em Angola é assim. É um depósito calção, né? Fala, Gil. Até hoje é assim. Olha aí. O pai recebe o noivo, né? É isso aí. E quanto mais valiosa se julgar que é a mulher, maior tem que ser o dote. Por isso eles primavam e devem primar lá em Angola também, tanto pela educação e pela cultura que ela tenha, né? Porque aí o dote tem que ser maior, ou seja, fica a reserva, o depósito, calção, fica mais rechonchudo, né? Oi? A questão é o que pode causar o divórcio. Não é se tem que ter ou não tem que ter, já tinha. Então a questão é o que pode causar o divórcio. E aí que interessante, naquela época tinha duas escolas de pensamento a esse respeito. Uma de um estudioso chamado Shammai e outro de um estudioso chamado Hillel. A escola do Shammai dizia, olha, eu estudei o Talmud, estudei a Torá, e não se pode separar por qualquer motivo, né? Somente quando a esposa impede o homem de seguir as leis mosaicas. Então, se houver alguma interação com a esposa que prejudique aquele homem cumprir as leis mosaicas, isso é razão para divórcio. Já Hillel dizia a mesma coisa, olha, eu estudei o Talmud, estudei a Torá, e a minha avaliação é que qualquer motivo pode ser causa para o divórcio. Exemplo, qualquer mesmo, olha só. Ela não cozinha bem. Ela não me trata bem. Se o marido encontrar alguém mais jovem e quiser mudar, é uma razão também. Então, nessa escola, sim. Nessa escola, sim. E aí vem os fariseus, sabendo disso, olha a pegadinha onde está. Olha a dimensão da pegadinha como aumenta agora. Os fariseus, sabendo disso, chegam para Jesus e falam, escuta, com quem você concorda? É isso que eles querem saber. Eles não falam isso, mas é isso que eles querem saber, porque aquilo está instituído, está cultural na época. Com quem que você concorda? Em outras palavras, qual sua opinião a esse respeito?
O que você pensa a esse respeito? Jesus, quando dá a sua resposta, ele cita Gênesis 1, 27 e 2, 24. São aqueles trechos que eu li. Eu só estou dizendo onde eles estão na Bíblia, no Antigo Testamento. Naquela época, o natural era que a mulher saísse de casa, deixasse a sua família e se unisse à família do esposo. Jesus inverte isso quando ele fala. Vocês notaram isso ou não? Eu vou pegar o trecho de novo. É lindo isso, lindo. Por essa razão, vou ler desde o começo. Não lestes que aquele que criou o homem desde o princípio os criou macho e fêmea, que é um trecho da Gênesis, e que foi dito, por essa razão, o homem deixará seu pai e sua mãe e se ligará à sua mulher e não farão mais os dois senão uma só carne? Ele subverte a realidade daquela época de novo, dizendo não é a mulher que tem que sair, o homem deixa a sua família, igualando. Porque naquela época, ou se a gente quiser raciocinar hipoteticamente, quem abandona a sua família é como se estivesse perdendo a sua identidade. Porque você deixa de ter inclusive o seu nome de família, você vai adotar aquele outro nome. Né? Perdeu a sua identidade, ganhou uma nova identidade depois de se casar. Aqui ele está dizendo que é o homem que faz isso. Jesus fala, portanto, de um sentimento de união que é tão forte que ele é capaz de quebrar os laços, as regras e as normas sociais. Ele não está falando de qualquer união. Ele está falando de uma união que é capaz de fazer isso. Estamos contextualizando o que Jesus está falando? Ele não está falando da união por conveniência. Ele está falando, eu vim para você. E você sente que você veio para mim. Nada mais importa. Nós viemos um para o outro, em condição de igualdade. Não é lindo isso? Eles queriam saber a opinião de Jesus, né? Ele respondeu usando o Velho Testamento, a Gênesis. Então não é uma opinião. Ele embasou o que ele disse no Velho Testamento. Perguntaram sobre o Velho Testamento. O que você acha a respeito? Ele falou, olha, segundo o Velho Testamento... E a pegadinha, onde ficou? Quem pegou quem? Em Gênesis 5, 22, que Jesus não cita, mas que complementa o raciocínio de Jesus, homem é chamado também de Adão, depende da versão da Bíblia que a gente vai pegar. Eu recomendo sempre que se pegue um tipo de Bíblia de estudo. Né? Eu uso a de Jerusalém, mas não precisa ser a de Jerusalém, pode ser qualquer outra. Contanto que seja uma Bíblia de estudo, porque ela vem com muitas notas e de rodapé e comentários que ajudam a entender. Né? Então, chama de homem, tanto homem quanto mulher. Chama de Adão, tanto homem quanto mulher. Não tem Eva. Não tem Eva. Homem e mulher são Adão. Homem e mulher são homem. Adão é homem e mulher sem distinção. Então, quando ele fala de homem e mulher, se não tem distinção entre homem e mulher, quando ele fala de homem e mulher, ele está falando do princípio masculino e do princípio feminino. O seu princípio masculino pode ser mais ativo e mais forte que o meu. Vocês não conhecem mulheres que são muito mais másculas? Não estou mexendo com sexualidade, nem nada disso, nem opção, nada disso. Mas não tem pessoas do sexo feminino que são muito mais másculas e pessoas do sexo masculino que são muito mais afeminadas, sem deixarem de ser homem e mulher? São sentimentos. São personalidades, são jeitos, são maneiras de interpretar e de viver as realidades de acordo com o que foi combinado lá em cima. Inclusive aqueles que querem mudar. Né?
Então, não tem distinção. Em Gênesis 5:2 deixa isso muito claro. Se antes a gente estava pegando um gostinho disso, não tem mais dúvida aqui. Então são leis comportamentais também. Lei comportamento livre. O homem não é. Você que vive bem. De igual maneira, cada um com as suas características, né? O objetivo é o desenvolvimento moral, é isso. Em Deuteronômio 24:1, que é onde estão expressas e registradas as leis mosaicas, em Deuteronômio, há uma necessidade, registra-se uma necessidade de assunção, de assumir-se pessoal e publicamente o divórcio. Isso por uma questão moral. Não adianta eu brigar com você, te dou um pé na bunda e vou viver minha vida. Eu tenho uma responsabilidade com você, você tem uma responsabilidade comigo. Nós temos que nos entender, nos fazer entender a público e aí sim tocamos a vida. Isso era uma regulamentação de Moisés para poder normatizar a vida daquele povo todo. Afinal de contas, foram 40 anos no deserto, né? Tem pelo menos 2 gerações ali. Implica a geração de família. Claro que implica. Paulo, nosso querido Paulo, apóstolo que não foi apóstolo, né? Em 1 Coríntios, lá em 7:10 e em 7:15, ele fala sobre as relações com causa e consequência. Quer ver? Deixa eu pegar o textinho e mostrar para vocês o que ele fala. É bonito também. Coríntios. Que não tem nada a ver com os corintianos, né? Onde está você? Está aqui, ó. Quanto àqueles que estão casados, esse é o 7:10. Quanto àqueles que estão casados, ordeno não eu, mas o Senhor, e aí vem a ordem. A mulher não se separe do marido. Se, porém, se separar, não se case de novo, ou reconcilie-se com o marido, e o marido não repudie sua esposa. Aí no 7:15, ele diz, se o não cristão quer separar-se, separe-se. O irmão ou a irmã não estão ligados em tal caso. Foi para viver em paz que Deus vos chamou. Na verdade, como podes ter certeza, ó mulher, de que salvarás o teu marido? E como podes saber, ó marido, que salvarás tua mulher? O que ele está querendo dizer aqui é que assim, está todo mundo livre para fazer o que achar correto em relação a isso. Mas não pense que fica livre das consequências. Ele não fala quais são essas consequências, mas ele não está falando das consequências da lei. Ele está falando das consequências da lei. Causa e consequência. Plantio e colheita. Aquilo que é espinho e aquilo que é flores. Para cada tipo de relação que eu estabeleço. Então pense muito bem antes de ter uma relação. Tendo a relação, honre essa relação. Se possível, não largue essa relação, porque há aprendizado nela. Não deu. A coisa pode ficar muito feia. Separa. Mas esteja consciente de que deixou nós para trás. Em algum momento vai precisar desfazer. Aí a gente sabe do que está falando, porque a gente é espírito e a gente entende a relação de causa e consequência. Todo mundo me acompanha, não? Tá bom. Num tipo de um resuminho histórico que eu peguei no A Caminho da Luz com Emmanuel, a gente chega à conclusão que essa discussão sobre indissolubilidade das relações do casamento e divórcio é milenar, né? Então, no cristianismo primitivo,
já se falava sobre isso, mas se falava sobre isso com a essência do coração e do sentimento, não por lei. Então falava-se da relação entre as pessoas, do enlaçamento entre os indivíduos. Aí, lá em 312 d.C., no Concílio Édito de Milão, o cristianismo foi aceito no Império Romano. Antes ele não era aceito, os cristãos eram perseguidos. Ele foi aceito. 70 anos depois, 67 anos depois, no Édito de Tessalônica, o cristianismo passa a ser a única religião, pouquíssimo tempo, né? A única religião do Império Romano. Olha que mudança drástica. Em 100 anos, os cristãos deixaram de ser os perseguidos para serem a regra daquele império. E aí, quando houve isso, a religião, o aspecto religioso deixou de ser independente e ele passou a ser vinculado com o Estado, com o poder. E aí tudo começa a ganhar uma cara diferente. Um andamento diferente. Com a vinculação com o Estado e a continuidade da discussão desse tema em todos os concílios subsequentes, esse assunto foi sendo mudado, sempre à luz do poder e da lei, e não mais na essência do coração e sentimento, até no século XVI, onde ele se consolida, permanece mais ou menos estável e é vigente até Kardec. Na verdade, passa de Kardec. Mas eu cheguei até Kardec porque a partir daqui eu vou começar a falar um pouquinho dele também. Então ele passa a ser vigente até Kardec, do século XVI até o século XVII com Kardec. Até o século XIX com Kardec, perdão. Né? E olha que curiosidade, no Brasil, o divórcio só foi legalizado em 77. Agora! Agora! Tá bom? No Evangelho segundo o Espiritismo, que foi compilado, que foi... como é que eu digo isso? Foi organizado pelo Kardec, o Decálogo, que são os 10 mandamentos, ele é apontado como a lei de todos os tempos para todos os povos. Então, ele é uma lei divina. Ao contrário das leis mosaicas, que são leis humanas. O divino é permanente. O humano é passageiro. Imóvel, imóvel. O Kardec evidencia a diferença entre lei divina e lei humana, falando sobre mutável e imutável, e sobre lei do amor e interesses familiares. Então tem uma diferença entre eu me casar pela lei do amor, que é a lei de Deus, e por interesses. E até hoje, em muitos lugares do mundo, os casamentos são mantidos por interesse, culturalmente falando. É assim que se casa. Casamento significa união de casas. Então, união de famílias, união de recursos, união de poderes, união de ganhos, união de interesses. Né? Na Índia, por exemplo, nas castas, né? O pessoal das castas superiores ficam entre eles, porque eles não podem se misturar. É cultural deles isso. Né? E aí você está focando no material e social. Quando você foca no material e social, você está focando no meu interesse a respeito daquilo. Lembra que eu já expliquei para vocês isso? Acho que eu já falei isso para vocês, né? André Luiz, ele está num determinado momento aprendendo com um mentor e ele pergunta o que é o bem e o mal. E aí o mentor diz para ele, olha, o mal... O bem, eu não preciso explicar. Mas o mal é o bem só para mim. Então, tudo é bem.
Só que existe o bem para todos e o bem só para mim. Quando o bem é só para mim, ficou faltando para você. Ficou faltando para você. Ficou faltando para alguém. Esse é o mal. Essa é a luz que apaga. Porque eu escondo dentro de mim. Lembra do candeeiro e do alqueire, né? Eu me escondo. E aí eu dou prioridade para o quê? Para o meu ego, que são os meus interesses. E se não está de acordo com os meus interesses, eu então odeio. É meu inimigo. Entendem como isso aqui... Perdão. É importante, ó, que se perdeu lá no cristianismo primitivo as relações pela essência do coração e do sentimento. Essa perversão que nós, seres humanos, fizemos pela união de religião com poder, a religião por si só já distorceu. Uniu com o Estado, com a política, perverteu tudo. E a gente está meio que embolado nesse caminho aqui, ó. Kardec diz, então, que o que Deus juntou foi unido pela lei de Deus. Qual é a lei de Deus? É a lei do amor. Quem aqui conhece a lei do amor? Quem aqui vive na lei do amor? Tá tudo bem, eu também não. A gente precisa aprender a fazer isso. A gente está aqui para isso. A gente está aqui para entender que a gente tem muito mais proximidade com o mundo primitivo do que com o mundo de regeneração. E a gente precisa se esforçar para sair dessa. Não vai vir de graça. A gente precisa se conscientizar e se esforçar. E é difícil, porque eu tenho que abrir mão do ego. Eu tenho que abrir mão daquilo que eu gosto, daquilo que eu quero, daquilo que eu desejo e daquilo que me ilude. Porque é uma ilusão. E isso é validado pelo apóstolo João, que diz claramente: Deus é amor. Então, a lei de Deus é a lei do amor. Deus é amor. Quando a gente busca uma relação, não é o amor da relação, é o amor de estar unido, estar próximo, estar alinhado com a lei de Deus. Se eu estou alinhado com a lei de Deus, eu tendo a ser mais tranquilo ou mais intranquilo? Mais tranquilo. Se eu estou desalinhado com a lei de Deus, eu tendo a ser mais intranquilo ou mais tranquilo? Podemos nos diagnosticar. A gente pode fazer um diagnóstico fácil de nós mesmos. Estamos próximos ou não estamos? Preciso me esforçar mais ou não? Não é fácil. Mas ninguém disse que ia ser. Bom, quando ninguém tem nada, aí vai juntando devagarinho, trabalho dos dois, essa é a melhor ligação quando não se tem nada. É ótimo você mencionar isso, porque a primeira coisa que Jesus falava, para quem perguntava, o que eu preciso fazer para te seguir? O que era? Deixa tudo para trás e me segue. Deixe tudo para trás. Deixe tudo para trás. Desapegue. Quem está pronto para fazer isso agora? Levanta a mão. Eu também não. Mas é isso que a gente precisa fazer. Em algum momento a gente vai adquirir o grau de maturidade para isso. Esse é o caminho, esse é o trabalho, esse é o esforço. Neste assunto também. Eu estava vendo sobre a lei de Francisco de Assis, né? Ele deixou tudo. Ele abandonou tudo. Inclusive a própria veste. Porque ele era filho, né? Largou tudo, sim. Filho único. O que o amor uniu, que as circunstâncias do mundo não separem. O que foi separado, não estava unido pelo amor. Fábio, aí eu discordo. Porque eu sou separado, eu estou falando de um caso hipotético. Estou eu conversando comigo mesmo.
E não é a minha realidade. Eu estou inventando uma história. Acompanhem, sigam o meu raciocínio, tá bom? Fábio, aí eu não concordo, porque eu sou separado, casado novamente, e eu amei profundamente a minha primeira esposa. Eu amei a minha esposa. A gente chegou num ponto que não deu mais certo. Mas não era suficiente para passar toda aquela tribulação. Todo mundo aqui leu ou assistiu o filme Nosso Lar? Vamos fazer uma projeçãozinha assim. Quando chega lá em cima e o pessoal vai voltar, o que acontece? Não se combina o que vai acontecer? Combina, não combina? Olha, a gente então, quando tiver mais ou menos uns 30 anos, a gente se encontra e aí a gente vai tentar desfazer toda aquela meleca que a gente fez nas últimas 2 vidas, porque a gente se enganou. Mas dessa vez a gente vai. Combinado? Não, combinado. Vamos lá. Podemos voltar? Podemos voltar? A gente quer voltar. Deixa a gente voltar. Aí deixa a gente voltar. Aí a gente volta. O que acontece quando a gente sai do túnel? Eu começo tudo de novo. Não é assim? Que é exatamente para provar a minha maturidade espiritual e moral. Eu adquiri isso e eu posso reproduzir, ou ainda não adquiri e preciso de novo ser testado e provado? Somos nós, né? Eu posso encontrar o meu amor, que eu combinei que aos 30 anos a gente ia se rever e tal, segundo a lei de Deus? Posso. Eu posso não encontrar? Posso também. Eu estou começando tudo de novo, né? Eu esqueci tudo. Eu posso encontrar mais antes e encontrar um nó que eu deixei no passado? Posso ou não posso? E eu amo profundamente esse nó, porque nós já tivemos uma história. Mas não foi com esse nó que eu combinei que aos 30 anos eu ia me encontrar. Então, as coisas não são lineares. As coisas não são um gráfico de para cima e para frente. A gente deixou um monte de coisa pendente para trás. E está deixando nessa vida também, nessa reencarnação também. A gente precisa ter consciência disso. Por isso Paulo fala, quer fazer? Não se esqueça que tem consequência. Você está deixando mais um nó. Mas se acha que tem que fazer mesmo? Faça. É melhor do que acontecer uma coisa muito ruim. Né? Dá para entender? Está claro isso? Esse amor é segundo a lei natural. No Livro dos Espíritos, na questão 614, Kardec pergunta para o Espírito, o que se deve entender por lei natural? E o Espírito responde, a lei natural é a lei de Deus, é a única verdadeira para a felicidade do homem. Ela lhe indica o que deve fazer e o que não deve fazer. E ele, o homem, não é infeliz, senão quando se afasta dela. A gente falou sobre isso agora há pouco. Eu posso me diagnosticar a partir dessa medida. Eu não sei o que é o amor de Deus. Eu ainda preciso correr muito para chegar lá. Mas eu estou próximo ou muito distante? Eu estou mais estável ou variando demais, oscilando demais em relação a isso? Ah, mas onde está isso? Se observe. A gente consegue se avaliar. E quanto mais eu fizer esse exercício, mais consciência eu vou ganhando de mim mesmo. O autoconhecimento é fundamental para o desenvolvimento, inclusive para o desenvolvimento moral. Se esconder de si mesmo não vai levar para lugar nenhum. Mas é uma opção. Cada um tem o seu tempo. No Consolador, Emmanuel faz uma pergunta. Aliás, fazem uma pergunta para Emmanuel, né? E dizem, como devem proceder os cônjuges para cumprir os seus deveres? Olha a resposta que Emmanuel dá. Ele não responde diretamente a pergunta. Ele diz, matrimônio, muito frequentemente na Terra, constitui uma prova difícil, mas redentora.
Não largue na primeira dificuldade, porque não vai ser a única. As relações são provas. Muitas delas podem ser expiações. E é assim que está projetado para ser. Não é fácil. Não vai ser fácil. E nós temos que merecer a nossa redenção. Por quê? Porque houve uma união que foi preparada com antecedência. Tem um propósito. A gente não lembra, mas tem. E se eu estou na união que não foi essa com antecedência, que eu faço o meu melhor também nela, para desfazer o nó. Ah, mas quer dizer que eu não vou encontrar então com aquela que eu combinei aos 30? Pode ser que você não encontre. Porque você já se desviou com aquele relacionamento. Então faz o seu melhor, porque pelo menos nessa vida, você desfaz um nó. Chega lá e combina de novo. Somos eternos. O Emmanuel, no livro Livro da Esperança e Vida e Sexo, ele tem uma fala muito parecida. Então eu trouxe aqui pra gente o do Vida e Sexo. Mas é muito parecido. O casamento ou união permanente de dois seres, como é óbvio, implica o regime de vivência pelo qual duas criaturas se confiam uma à outra, no campo da assistência mútua. Partindo do princípio que não existem uniões conjugais ao acaso, o divórcio, a rigor, não deve ser facilitado entre as criaturas. Notem que em nenhum momento a gente viu dizendo não é proibido. Se fizer, vai para o inferno. Não tem. É o livre-arbítrio. Todas as orientações são para permitir que a gente faça as melhores escolhas, não as mais fáceis. As melhores. Em palavras de Emmanuel, o próprio diz: o homem e a mulher no instinto conjugal são como o cérebro e o coração do organismo doméstico. E ele ainda continua mais para frente dizendo: o homem ou a mulher que desejam ao mesmo tempo ser pais e gozadores da vida terrestre, ou seja, curtirem os prazeres da vida terrestre, estão cegos, lembra que eu falei da ilusão? E terminarão seus esforços, espiritualmente falando, na vala comum da inutilidade, ou seja, não vai dar certo. Não vai fazer bem nenhum, nem outro. A gente não está num planeta de curtição. A gente está num planeta de provas e expiações. O que a gente tem que esperar? Provas e expiações. Se são provas e expiações, eu tenho que esperar que seja fácil ou difícil? Vai ser difícil. Vai ser complicado, pode até ser complexo. Mas nós temos que resolver. Porque se a gente não resolver pelo menos um pouquinho agora, eu vou ter que voltar depois para resolver o que eu tenho que resolver mais esse pouquinho. Então vamos resolvendo, vamos tirando os nós que a gente pode. O ideal seria não ter. O ideal seria eu encontrar, combinar com o meu encontro de 30 anos e vamos nos desenvolver. Esse é o ideal. É fácil isso acontecer? Não. Depende da minha maturidade, do meu desenvolvimento. No livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz faz uma pergunta para um mentor a respeito de matrimônio e divórcio. Ele está no capítulo que chama-se Matrimônio e Divórcio. A pergunta que ele faz é: poderíamos receber algumas noções acerca do matrimônio, bem como do divórcio no plano físico, examinados espiritualmente, à luz do espírito, do espiritual? E aí eu trouxe para ler para vocês a resposta. Deixa eu ver se eu marquei no lugar errado aqui. Matrimônio e divórcio. É o capítulo 8 do Evolução em Dois Mundos. André Luiz. Nas esferas elevadas, as almas superiores identificam um motivo de honra no serviço de amparo aos companheiros menos evolvidos
que estagiam nos planos inferiores. Não podemos esquecer, que até na Terra o matrimônio pode assumir aspectos variados, objetivando múltiplos fins. Em razão disso, acidentalmente, o homem ou a mulher encarnados podem experimentar o casamento terrestre diversas vezes, sem encontrar a companhia das almas afins com as quais realizariam a união ideal. A gente falou sobre isso agora há pouco. Isso porque, comumente, é preciso resgatar essa ou aquela dívida que contraímos com a energia sexual aplicada de maneira infeliz ante os princípios de causa e efeito. Ele está fazendo uma referência direta aos mundos primitivos, ao nosso lado animal, ao lado instintivo. É uma relação direta. A gente já fez muita besteira por causa disso. Eventualmente a gente talvez esteja fazendo ainda. Quando for o nosso momento, a gente se conscientiza e amadurece. Mas o ensinamento está aqui. Entretanto, se o matrimônio expiatório ocorre em núpcias secundárias, ou seja, na segunda vez, o cônjuge liberado da veste física, quando se ajuste à afeição nobre, frequentemente se coloca a serviço da companheira ou do companheiro na retaguarda, no que exercita a compreensão e o amor puro. Morreu, passou para o lado espiritual, não deu certo entre eles, mas ele veio ajudar. Porque é uma parceria. Só aconteceu de a gente não ter maturidade suficiente de se encontrar na encarnação. Mas é uma parceria. Quanto à reunião no plano espiritual, é razoável que se mantenha aquela em que prevaleça a conjunção dos semelhantes, no grau mais elevado da escala de afinidades eletivas. Então, aquelas que nos elevem mais. Se os viúvos e as viúvas das núpcias efetuadas em grau menor de afinidade demonstraram sadia condição de entendimento, são habitualmente conduzidos, depois da morte, ao convívio do casal restituído à comunhão. Então, aquele que não era aquele que eu tinha combinado para encontrar, eu fui digno com ele, ela comigo, tem mérito. E a gente é devolvido à condição espiritual da reunião com aquele que eu devia ter me encontrado. Eu não consegui fazer a reunião, mas eu fui digno, eu fui correto, eu fui elevado. Onde eu parei aqui? Desfrutando posição análoga à dos filhos queridos junto dos pais terrenos, que por eles se submeterem aos mais eloquentes e multifários testemunhos de carinho e sacrifício pessoal, para que atendam dignamente à articulação dos próprios destinos. Então, não é o tema, mas ele fala assim como acontece na relação de pais e filhos. Contudo, se a desesperação do ciúme ou a nuvem do despeito enceguessem esse ou aquele membro da equipe fraterna, os cônjuges reassociados do plano superior amparam-lhe a reencarnação à maneira de benfeitores ocultos, interpretando-lhes a rebelião por sintoma enfermiço, sem lhes retirar o apoio amigo até que se reajustem no tempo. Causa um problema. Mas esse problema, essa enfermidade, esse desajuste é necessário. É a expiação. Ninguém veja nisso inovação ou desrespeito ao sentimento alheio. Porquanto o lar terrestre enobrecido, se analisado sem preconceitos, permanece estruturado nessas mesmas bases essenciais. Uma vez que os pais humanos recebem muitas vezes no instinto doméstico, por filhos e filhas, aqueles mesmos laços do passado com os quais atendem ao resgate de antigas contas, purificando emoções, renovando impulsos,
partilhando compromissos ou aprimorando relações afetivas de alma para alma. André Luiz dá várias... fala sobre isso bastante. É o André Luiz. É o André Luiz. No Evolução em Dois Mundos. É ele falando aqui. Né? É nessa condição que, em muitas circunstâncias, surgem nas entidades renascentes, sem que o véu da reencarnação lhes esconda de todo a memória, as psiconeuroses, as fixações infanto-juvenis, cuja importância na conduta sexual da personalidade é exagerada em excesso pelos sexólogos e psicanalistas da atualidade, carentes de mais amplo contato com as realidades do espírito e da reencarnação, que lhes permitiriam ministrar aos seus pacientes mais efetivo socorro de ordem moral, ao invés de encher de medicamento, por exemplo. Né? Então, existem abalos psicossomáticos, existem abalos neurológicos remanescentes dessas confusões que a gente faz entre vida e vida? Claro, existem. Por isso existem também tantas terapias disponíveis para a gente hoje em dia. Terapias energéticas, terapias espirituais. Estamos aqui em uma. Essa é uma terapia espiritual. Né? Mal saídos do regime poligâmico, os homens e as mulheres sofrem ainda as sugestões animalizantes. Falamos sobre isso. A gente está mais próximo do mundo primitivo do que do mundo de regeneração. E por isso mesmo, nas primeiras dificuldades da tarefa a que foram chamados, costumam desertar dos postos de serviço em que a vida os situa, alegando imaginárias incompatibilidades e supostos embaraços, quase sempre simplesmente atribuíveis ao desregrado narcisismo de que são portadores. É a gente olhando só para a gente. É o nosso próprio umbigo. Eu querendo nutrir, alimentar e sustentar aquilo que eu quero, que eu desejo e que eu acho bom demais na vida. E se eu não consigo com você, eu tento com outro. E se eu não consigo com outro, eu tento com outro. Eu tento com outro. Eu tento com outro. E olha os nós que eu vou deixando para trás. Pensa no fio cheio de nó. Quantos nós tem os nossos fios? O meu deve estar lotado. Olha o trabalho que eu vou ter. Olha se eu tivesse mais condição de maturidade para entender as relações, como eu podia me poupar disso e acelerar o meu processo. Eu vou ter que recuperar todos os nós que estão no meu fiozinho. Todos nós vamos. É imperioso, assim, que a sociedade humana estabeleça regulamentos severos em benefício dos nossos irmãos contumazes na infidelidade aos compromissos assumidos consigo próprios, em benefício deles, para que não se agreguem a maior desgoverno e em benefício de si mesma, a fim de que não regresse à promiscuidade aviltante das tabas obscuras, em que o princípio e a dignidade da família ainda são plenamente desconhecidos. Em que o princípio da dignidade da família ainda são plenamente desconhecidos. Não é que a gente já começou a conhecer. Está falando da gente. Olha como a gente ainda está atrasado. A gente tem muito trabalho para fazer. Entretanto, é imprescindível, esse é o último parágrafo, prometo. Entretanto, é imprescindível que o sentimento de humanidade interfira nos casos especiais em que o divórcio é o mal menor que possa surgir entre os grandes males pendentes sobre a fronte do casal, sabendo-se, porém, que os devedores de hoje voltarão amanhã ao acerto das próprias contas. Então é claro que se eu continuar nessa relação, vai virar um homicídio, um feminicídio, um suicídio, divórcio, separa. Porque aquilo é muito pior do que isso, sem esquecer que tem causa e consequência. Interessante, direta, objetiva, seca a resposta de André Luiz, né? Chocante, né? Na nossa jornada para despertar, nada é forçado.
Não há hora certa para nada. Ninguém vai te forçar para nada, ninguém vai te dizer, é agora. É o seu tempo, o seu momento, de acordo com a sua condição. Mas é inevitável despertar. A gente tem que, em algum momento, despertar. Como é que vocês veem esse assunto à luz da evolução espiritual? Como é que vocês encontram? Vocês se encontram receptivos para isso ou ainda é ruim de pensar, de avaliar? Eu vejo que eu já frequentei várias igrejas. E no Espiritismo eu acho que eu acertei, despertei de muitas coisas. Que é um aprendizado isso aqui. Não é uma religião, é um aprendizado para melhorar a vida. Então eu acho que despertar está aqui, a espiritualidade está aqui para nos ajudar. Eu não lembro qual foi o filósofo que disse isso, mas ele dizia assim, cada vez que a gente faz é um despertar. Né? A gente não precisa ter grandes, ou querer, ou almejar grandes despertares. Mas se a gente tiver pequenos despertares ao longo dos dias, no final de uma vida, a gente despertou bastante. Né? Teve algum despertar hoje? Alguém despertou um pouquinho mais hoje? Esse assunto é espinhoso, esse assunto é difícil. Não é um assunto que a gente se sente confortável para falar. Mexe com coisas que a gente está pensando em fazer ou que a gente já fez. Sempre. Sempre necessário. Ninguém disse que ia ser fácil. E se não fosse assim, não era um capítulo com essas características todas que eu comecei contando para vocês. Ele é o capítulo mais curto do Evangelho. Ele é o capítulo considerado mais complexo e mais denso do Evangelho, porque tem que mexer nessas coisas que a gente não gosta. E não tem comentário dos Espíritos. Porque tudo traz consequências, né? É porque tudo está comentado nos outros capítulos. Não tem mais o que comentar ali. Se você pegar os outros capítulos, eles já estão comentando sobre tudo. Esse daqui é tipo assim, gente, vocês não deviam mais estar fazendo isso, mas tá bom, se vocês estão, leiam os outros capítulos. É. Não entendeu essa, volta para a pergunta anterior, né? Vê se entende aquela, para aí você vem para essa e entender de novo, ou tentar entender de novo. É isso. Só de imaginar a diferença da interpretação humana agora, antigamente eles apedrejavam as pessoas. A gente evolui. Se a gente olhar para muito tempo atrás, a gente evoluiu muito. Se a gente olhar com muito rigor para ontem, a gente evoluiu muito. Evoluir não significa fazer melhor. Eu posso estar fazendo pior alguma coisa. Mas é evolução. Mas é evolução. Outro dia a gente estava discutindo num estudo de livro sobre as pessoas que vêm para uma encarnação e ficam inertes. Não fazem nada, têm dificuldade de ter iniciativa. Assim, nossa, mas... E falavam assim no estudo, nossa, mas que perda de tempo nessa encarnação. Não é. Essas pessoas estão aprendendo o lado de não fazer. Tem um aprendizado aí também. Na próxima vai estar melhor porque vai ter também esse conhecimento. Tudo é evolução. Tudo é desenvolvimento. A questão é, o que a gente está fazendo com isso? Estou esperando ou estou me esforçando? Porque precisa ter esforço. O tempo todo. Essa interação é uma grande oportunidade. Eu assisti uma série esses dias, que eu não vou fazer propaganda, mas no finalzinho daquele episódio, o personagem principal ele falava assim, não desista das pessoas,
elas são tudo o que nós temos. E eu vou dizer para vocês, não desistam das pessoas. Elas são tudo o que nós temos. Sozinho a gente não faz nada. A gente não se desenvolve, a gente não melhora, a gente não se prova. A gente precisa das pessoas. Não desistam das pessoas. Lançaram um programa muito antigo na TV, que é uma série. E é muito lindo, tem 10 exemplos lindos de amor. É o Homem que Veio do Céu. Ah, olha que legal. Muito lindo. O nome até é bonito, né? Bastante. Que bacana. Cada capítulo é uma oportunidade de ensinamento. Sabia? Que legal. Muito bom. Bruto TV? Ah, é? Ele baixa gratuito. E tem esses filmes antigos, né? Feiticeira, Coisa da nossa idade, né? Que bacana. Pessoal, para terminar, o livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire consciência de si mesmo. Nada o dirige, senão a sua vontade. Hoje também, a questão é quão desenvolvida está a minha vontade. Porque a gente é guiado por ela. Se a minha vontade tiver propósitos altos, eu vou estar me direcionando para propósitos altos. Se a minha vontade tiver propósitos inferiores, eu vou estar me direcionando para propósitos inferiores. Vamos fazer o que for melhor, tá bom? Cada um no seu tempo, cada um na sua vontade, mas vamos fazer o que for melhor. Beleza, pessoal? Obrigado por me ouvir e obrigado por me respeitar nesse assunto tão espinhoso.